Se você não sabe quem é Monsenhor Corrado Balducci, você está por fora geral do nível de conhecimento que os caras têm no Vaticano. Não é coisa pequena não, os caras manjam muito. Só na Biblioteca do Vaticano tem livro ali que só Deus não duvida. Por que eu estou falando do Monsenhor Corrado Balducci? Porque o Monsenhor Balducci é teólogo do Vaticano, sempre foi próximo aos papas, né? E ele foi apresentado na televisão nacional italiana várias vezes. Balducci defendeu a existência da vida extraterrestre e convidou a Igreja Católica a reconsiderar sua posição sobre a questão. Isso ele fez lá no ano de 2017, né? Balducci disse a uma entrevista para uma revista em 1998 que ele acreditava que entidades OVNIs não eram demoníacas, que deveriam ser investigadas pela ciência e não pelo mundo dos anjos ou pela Virgem Maria ou pelos demônios, não como um mundo divino ou demoníaco. A questão que entra aqui é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Vaticano, ele não existe até hoje por acaso. Ele existe até hoje porque eles sabem muito bem se atualizar, tá? O Vaticano, ele sabe muito bem se adaptar aos novos tempos, ainda que a partir da doutrina deles, eles acreditem que eles estão sendo sempre os mesmos, tá? Que é a ideia de semper idem, tá? Semper idem. Então, vejam só, como a doutrina cristã do Vaticano poderia se ajustar a uma revelação de que realmente existem seres extraterrestres. Você sabia que o Vaticano já está trabalhando sobre isso há muito tempo? Você sabia que há muito tempo eles já estão se preparando para adaptarem a fé cristã católica à revelação de que existem seres espaciais? Essa adaptação tem sido feita aí por muitos teólogos estudiosos, e um deles é o astrônomo do Vaticano, o que tem conexão com a Opus Dei, que é o padre Giuseppe Tanzella Nitti, ok? E o padre Giuseppe Tanzella Nitti, ele disse que quando a realidade da vida alienígena for apresentada, inicialmente os cristãos não terão que imediatamente renunciar à sua fé em Deus, simplesmente por causa dessa informação nova de que existiriam civilizações extraterrestres. Porém, depois que esse conteúdo extraterrestre originado de fora da Terra tenha sido confirmado e verificado, conforme as orientações que nós vimos agora aí nessa declaração de hoje, ele diz que depois que toda essa informação da existência de alienígenas for confirmada, eles vão ter que fazer uma reinterpretação do Evangelho, incluindo essas novas informações. Perfeito? Isso aqui é um negócio simplesmente de cair o queixo. Além disso, o padre Guy Consolmagno, que é astrônomo do Vaticano e cientista planetário do Observatório do Vaticano, que fica lá no Lago Gandolfo, onde eu fui, eu conheço essa localização, ele disse que as sociedades contemporâneas vão olhar para os alienígenas como os salvadores da humanidade. A gente vê isso em vários filmes, né? Como no filme A Chegada, a gente vê isso na série agora Problema dos Três Corpos, que eu analisei lá no canal Cristão Geek, ok? Então, é muito interessante você perceber que eles já estão se preparando para esse tipo de adaptação, a gente poderia dizer, né? Eles já têm um plano para interpretar a chegada de um salvador do espaço, né? Lá na Biblioteca do Vaticano você já tem vários documentos confirmando a existência de alienígenas. Existem documentos também detalhando a posição do Vaticano sobre os extraterrestres. Eles já têm um telescópio chamado Lúcifer, que eles usam para procurar a estrela caída, né? Que esse telescópio fica lá no Mount Graham, no Arizona, a gente já falou sobre isso, né? O que é mais interessante, e aí para isso você precisa ler um livrinho que eu tenho certeza que, não sei se você vai ter disposição de ler, mas eu tive esse prazer de ler um livro que tem 800 páginas, quase, deixa eu confirmar, não,
O livro tem 608 páginas, tá? Eu vou falar sobre um livro para vocês agora que ele tem 600 páginas e 800 notas de rodapé, que é um livro de investigação feito sobre esse tema que me fez, cair o queixo, ficar com o cabelo arrepiado na nuca. E o livro, eu tô com ele na minha mão aqui, se chama Exovaticana, tá bom? Do Thomas Horn e do Chris Putnam. O subtítulo do livro é Petros Romanos, Projeto Lúcifer e o incrível plano do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena, tá? Livraço de 600 páginas do Thomas Horn. Nesse livro tem a entrevista com o padre Giuseppe Tanzella Nitti, que fala essas coisas que eu disse, e também com o padre Gui Consolmagno, tá bom? Tá tudo nesse livro aqui, nesse tijolão. Agora, se eu disser para você qual é a teoria que os caras lá, os jesuítas do Vaticano, estão desenvolvendo para explicar a chegada dos alienígenas, aí o teu queixo vai cair. Gente, eu já cansei de explicar para vocês, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, eu acho que não nesse canal, mas alienígenas são demônios. A Bíblia não nos fala de outros seres espirituais ou físicos a não ser os seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, além desse ser que somos nós humanos, ela fala de entidades como sendo anjos ou demônios. Vocês não precisam dessa explicação porque vocês são inteligentes, mas vocês sabem que Satanás, quando ele caiu, ele levou 1/3 dos anjos do céu. E esses anjos, eles não vão aparecer para você dizendo, olha, eu sou um anjo caído, maligno, expulso por Deus do paraíso e quero que você morra, quero que você não evolua, tenho inveja de vocês, vocês são pequeninos e tenho perdão, nós somos anjos e não temos mais o perdão de Deus. É claro que eles vão aparecer para algumas pessoas como seres evoluídos de outros planetas, de outras galáxias. Primeiramente, eu não estou anulando aqui que possa haver vida além da nossa, tá? Porque Deus, ele é onipresente, onisciente. Deus tem coisas que nós não compreendemos o que Deus tem a capacidade de fazer, mas nós também não podemos ser totalmente leigos em entender que esses seres se manifestam para os seres humanos há muito tempo. E o que o Vaticano nos diz nesse documento que o nosso querido Daniel Lopes disse nesse vídeo? O que o Vaticano diz? O Vaticano, ele diz que os seres extraterrestres não podem ser considerados como malignos. Como assim? Já anda acontecendo uma lavagem cerebral por conta disso, a manipulação da Igreja Católica, tá? Para você que não conhece a história da Igreja, a Igreja Católica, ela se rompeu da Igreja Protestante por conta de práticas pagãs que elas aderiram para elas conforme iam se passando os tempos. Uma pessoa quis separar, viu que a Igreja verdadeira que adora o Senhor da época dos discípulos estavam se corrompendo e estavam entrando culturas místicas, culturas pagãs de outros povos. A igreja estava absorvendo tudo, aderindo tudo. Você crê por exemplo, você crê em Zeus, então vem com seus Zeus para a igreja católica. Você crê em Shiva, vem com a sua Shiva. Então se corrompeu a igreja católica e nisso milhares de pessoas que abordavam uma única fé separaram a fé protestante da fé católica. Vocês me entenderam? Como o Apocalipse diz que existe uma noiva adornada de ouro e bêbada pela bebida daquela cidade maldita, cidade que influencia todo mundo, tá? Que nós podemos trazer nos dias de hoje, ou como Estados Unidos, ou como essas grandes potências aí que influenciam o mundo todo com a sua cultura, com a sua música, com o seu paganismo. Então isso vem disso. Por que eu tô falando isso? Porque existiu na época de 60, 80, se eu não estou enganado, um satanista que se dizia ser a própria, o nome dele formava a letra 666, e ele disse, assim por palavras, que nos rituais dele, ele eliminava pequeninos, se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ele fazia rituais, e um desses rituais, em uma lua de mel que ele estava com a esposa dele, que era uma bruxa também,
foram tirar sua lua de mel no Egito Antigo. Veja bem, Egito Antigo. E aí o que aconteceu? Eles fizeram uma invocação, um ritual, e invocaram uma entidade chamada Lam. Esse demônio apareceu pro Crowley e ele falou: posso te desenhar? E o demônio pode desenhar. E aí ele desenhou e o demônio é esse que aparece aqui, ó. Olha isso aí. Olha isso aqui, gente. O que parece isso aqui para mim? Isso parece um alienígena Grey, certo? É a época que Crowley apareceu com essa imagem na mídia, né? Não existia nenhum resquício de aparecimento de alienígenas. A cultura do alien, do alienígena, não existia ainda. Então, a partir disso, você vê um demônio que, inclusive, esse demônio ditou uma lei para o Crowley. Lei ao qual ele escreveu milhares de livros, tá? Baseados nesse ensinamento desse ser espiritual satânico, que já se declarou como satânico, já se declarou como anticristianismo. Tá? Só para vocês entenderem o porquê que a gente cristão, que tem a mente mais aberta, que lê a palavra de Deus, que entende que não é melhor que você porque lê a palavra de Deus, mas tem um conhecimento um pouco a mais e abre mais a mente, entende que alienígenas são demônios por conta desse acontecimento e de outros que aconteceram no mundo, tá? Então, as duas figuras do Vaticano que se pronunciaram sobre isso já há um tempo, nos tempos antigos, é o Monsenhor Conrado Balducci, teólogo do Vaticano e exorcista, conhecido por afirmar a realidade do contato extraterrestre e a conexão com a espiritualidade. Esse cara, esse Monsenhor, ele ligava conexões entre os extraterrestres e a espiritualidade, seres espirituais, tá? Já o padre Malakai Martin, que é esse citado no vídeo do Daniel, ele escreveu alguns livros, inclusive eu não li esse livro dele, O Último Papa, vou ler. Autor de Refém do Demônio, escreveu sobre possessões demoníacas e conspiração dentro do Vaticano. Então é um cara que já mexia com a área de possessões, tá? O que é uma abdução? É um tipo de possessão, irmão, é um tipo de experiência espiritual, tá? Para quem não conhece. O Vaticano, através do Balducci, defende que a vida alienígena é uma realidade e não deve ser vista como demoníaca. Como assim? Não é uma igreja? Tá? O Balducci sugeriu que a igreja deve reconsiderar sua opinião sobre a vida alienígena. Tá? Reconsiderar que eles possam ser bons, mas não são, né? Nós sabemos que eles não são bons. Ou seja, já existem vestígios que existem esses seres, tá? Essas aparições, essa controlação, manipulação mental que vem sendo feita há épocas, tá? Já tem seres, esses seres já se manifestaram para governos e com certeza para a igreja. A posição do Vaticano é influente com a participação de países que começam a divulgar informações sobre os fenômenos aéreos não identificados. Muitos países, como os Estados Unidos, já estão divulgando isso para as pessoas, tentando colocar isso na sua mente que é normal, tá? E isso vai ser adaptado à doutrina cristã. O Vaticano já está trabalhando em uma reinterpretação da fé cristã para incluir a realidade dos extraterrestres. Isso aí, meu irmão, já é o grande engano. Apocalipse fala de um grande engano, que vão enganar até os escolhidos. Já é o começo desse grande engano, dizer que podem até afirmar também, mudando da água para o vinho, pode até afirmar que os extraterrestres são anjos de Deus, anjos bons também. Aí eles vão falar, não, são anjos mesmo, mas são anjos bons, anjos que estão... Não são, irmãos, não são. São seres malignos, programados para te enganar, tá? Então eles estão querendo dizer que eles vão aceitar esses seres quando aparecer. E aí muitos vão ser enganados. Mas você que está assistindo esse conteúdo aqui, não será enganado, meu irmão, porque você já sabe que na palavra de Deus haverá um grande engano. Pode até aparecer um ser desse físico, você pode ver no céu alguma coisa, pode aparecer, pode. Mas você precisa ter a certeza de que eles não são boas coisas, são demônios, tá? Ah, MW, mas é o seguinte, os demônios, assim como os anjos, são seres espirituais, eles não se manifestam no plano físico. Não, tem certeza? No livro de Gênesis, nos fala também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, seres que homens que Ló alojou na casa dele,
dele fisicamente, tá? Então, os seres angelicais têm alguma forma de se manifestar sim no mundo físico. Inclusive, eu já tive uma experiência angelical com um ser angelical que se manifestou no mundo físico, na frente da minha casa. E eu nunca mais vi essa pessoa fisicamente. Comeu, eu dei de comer para essa pessoa, tá? Então, meus irmãos, não podemos dizer que os anjos não podem se manifestar no plano físico. Eles podem. Tá? E esses anjos caídos têm uma aparência diferente dos anjos de Deus, porém eles conseguem se transfigurar, transformar, mudar sua forma, porque tem o poder ainda angelical neles, tá bom? Fica essa reflexão no ar para vocês entenderem que tudo que a gente fala aqui é para que vocês abram os teus olhos e vejam que 2025 é um ano de muitas revelações, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal, para você compartilhar esse conteúdo. Nós precisamos e queremos chegar a 1000 inscritos aqui, então precisamos da sua ajuda para que você venha conosco. Não só assista ao conteúdo, dê uma moral pra gente em se inscrever e comentar, tá bom? Porque você nos ajuda a crescer e a propagar essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Analisai todas as coisas e retei o que é bom em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.